Conectando a Oiê, nossa. Olá, doutora tudo bem, Silvia, doutora Ana Paula? tudo bem? Que prazer te receber aqui na ESA de Santa Catarina. Prazer é todo Mais meu. uma live, você, sua agenda anda lotada, Ah, você está cheia de assunto, a gente tá todo mundo meio maluco com tudo que tá acontecendo, não tá faltando assunto, né? dando conta dos filhos em casa, do trabalho em casa, ajustando os contratos de namoro com os clientes. Nossa, nem fale, né? Se a gente sair viva dessa pandemia, tá bom, olha, tá complicado o negócio. Tá Tá ótimo. ótimo. Viva casada com os filhos Pois é, sãos. todo mundo inteiro tá ótimo. Mas eu estou muito feliz com o Então, convite, deixa eu. muito honrada de estar aqui com vocês. Agradeço a ESA, Santa Catarina, estou realmente muito, muito agradecida do convite. É uma grande honra para mim estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Estou explicando para o pessoal, dei uma palhinha antes que você é uma das melhores Ah, advogadas de São Paulo, uma feminista, uma defensora das mulheres, uma grande advogada que tem uma experiência muito vasta e tenho certeza que hoje as informações que você vai trazer vão abrir um pouco a mente. A gente vai poder discutir aqui como é que está a relação de união estável, os contratos de namoros, relacionamentos em tempos de pandemia, quando está tudo fora de ordem, né? Onde a gente não sabe exatamente como é que vai ser e não tem uma regra para estabelecer agora. Então, eu queria saber um pouquinho de você, o que que você conta? primeiro, obrigada por todos esses elogios e todo mundo já pôde perceber que, além de tudo, ela é minha amiga também, né? Eu não preciso nem... Estou em casa já. Sou Tô, amiga, mas tranqu... sou honesta. Tô tranquila, tô em casa. Mas eu acho que a gente precisa realmente discutir bastante o tema. Acho que estou achando tão escuro aqui, só um segundo, deixa eu ir aqui um pouquinho. A gente precisa realmente discutir um pouquinho o tema. Eu costumo brincar todas as falas que eu tenho feito, né, as lives, o próprio lançamento do livro, que essa é a nossa primeira pandemia, né? Então ninguém tem muita resposta para nada. Todo mundo tem reflexões, indagações, e a gente fica por conta dos desdobramentos da quarentena, do isolamento social, das questões ligadas realmente às novidades que a matéria trazem, mas sempre lembrando que a gente tem um sistema construído e que esse sistema precisa ser observado quando a gente fala, inclusive, das questões das novidades que são inerentes à própria pandemia. Então, quando a gente traz a análise voltada para o direito de família, os impactos causados pela Covid, pelo coronavírus, a gente necessariamente precisa pensar nesses impactos com base no que a gente construiu ao longo desses, pelo menos, esses últimos 30 anos de um direito de família constitucional. Acho que a gente precisa sempre focar as nossas novidades, vamos dizer assim, do que a gente vai aplicar daqui para frente, quais são as inovações que a gente vai ter em razão de tudo que está havendo, pensando com esse embasamento sistêmico das questões que a gente já tinha antes e dos avanços, especialmente, que a gente teve antes, né? Então, o nosso tema aqui é super delicado. Eu acho uma das ações mais difíceis da gente fazer. Não sei o que você pensa sobre isso, Ana. Eu acho muito difícil, porque eu brinco sempre, assim, enquanto uma pessoa já está assim, vivendo em união estável há meses, o outro tá achando que tá só namorando algumas vezes, né? Então a gente precisa pensar, ou às vezes eu tô ficando, o outro já tá achando que tá casado ali, de papel passado praticamente. Então, há um. Porque isso não precisa ser conversado, né, para acontecer, não precisa ser estabelecido entre as partes. E aí, essa é a dificuldade que a gente vê na prática Exatamente. depois. É muito difícil, porque às vezes você recebe um cliente para entrar com uma ação de reconhecimento de solução de união estável. E a pessoa te fala, eu tô junto, vivo nessa união estável desde 2008. Aí vem contestação, não, a gente começou a morar em 2017, assim, tipo, é um lapso de tempo tão absurdo, você fala, como uma pessoa estava comprometida com todos os elementos que a gente sabe que são inerentes à relação, a uma relação mais estável, a constituição de família, que é algo realmente no presente, né? Minha família está constituída hoje, isso é uma união estável, e o outro estava lá numa perspectiva de eventualmente um dia, quem sabe, ter essa relação. Então, a grande dificuldade que a gente tem agora, para mim, claro que a gente tem alguns elementos que nós vamos pontuar aqui, da própria adiantamento de alguns passos aí da relação por conta até da quarentena e tal, mas a gente tem essa dificuldade mesmo, já tinha antes essa dificuldade quando a gente fala da questão da constituição da união estável.
Então, o principal fato que a gente tem é justamente a ausência de conhecimento da população como um todo, né? Então, as pessoas, elas passam a viver juntas, a construir uma unidade familiar e elas não sabem os reflexos dessa situação. Então, o Conrado que diz, né, que o Brasil, a união estável é a cara do brasileiro. É um pouco isso mesmo, que a gente vai levando, vai empurrando, vem aqui. Eu já tive, por exemplo, casos em que a gente tinha a situação em que foram morar juntos, de fato, venceu o contrato de aluguel de então vem para cá, fica um tempo até você achar outro apartamento, esse tempo foi estendendo, tal, virou 1 ano e pouco, mas se você olhasse no cerne da relação, no tronco daquela situação, daquela relação, não existia um intuito de constituição de família. Era uma relação duradoura, era uma relação pública, era uma relação constante até, tinha uma certa constância ali, era notória, todo mundo conhecia como um casal de namorados e que viviam juntos. Então, a grande questão que a gente vai enfrentar agora por conta da pandemia é realmente conseguir dissociar, porque a lei não exige que as pessoas vivam juntas para a união estável e também não diz que as pessoas que vivem juntas necessariamente vivem uma união estável. Então, a grande questão que a gente vai ter por conta da história da pandemia justamente vai ser o Fábio, um amigo meu, trazer aqui, está Mackenzie, está Mackenzie. Realmente, é isso mesmo. E um beijo até para todos os mackenzistas. Eu falo que o melhor não tem estagiário melhor que mackenzista, não tem advogado melhor que advogado mackenzista. Estou fazendo puxar uma. Olha, São Francisco aí não gosta. Não. Mas o advogado, barriga no balcão ali, dia a dia, não tem igual. Isso Não tem igual a prática, né? Não tem, não tem. Não, a academia não estou nem falando, não tem nem comparação. Agora, ali, assim, ó, vamos lá de falar de advogar, é Mackenzie. Mas só essa, desculpa a brincadeira aqui, eu acho que a gente precisa só delimitar como essa relação se constituiu. Então, é algo assim, a união estável, a gente não tem uma definição assim, com relação à questão da coabitação, a gente não tem uma exigência da coabitação, e a gente teve, até por conta do julgado do STJ, que eu preciso aqui colar os números, que eu sou péssima de números, 1.454.346, reconhecendo que ainda que as partes tivessem uma união duradoura, uma união pública, que tivesse todos os elementos, não havendo no cerne da moradia, da questão, o intuito de constituição de família, a gente não pode reconhecer a união estável. Eu acho que esse julgado vai servir de paradigma, que um caso super interessante, que o casal foi junto para os Estados Unidos para que ele fosse estudar. E aí ficaram morando juntos nos Estados Unidos durante esse período em que eles estavam estudando. E o reconhecimento que se pleiteava era justamente desde o início dessa ida para os Estados Unidos, a moradia, depois eles voltaram e até se casaram, né? Mas o que se queria era reconhecer essa parte inicial aí, porque certamente havia alguma implicação patrimonial. E isso, o STJ apontou muito bem, cunhando até a expressão do Zeno Veloso da questão do namoro qualificado. Olha, há uma relação duradoura, há uma relação pública, é notória, mas nitidamente a gente vê que não existia naquele momento, não estavam juntos porque eles estavam constituindo família. É algo que diz sobre o futuro, era uma pretensão posterior de constituição, que de fato até se concretizou com o casamento. Eu acredito que isso vai ser muito o que a gente vai ver acontecer agora, até com esses casos da pandemia, porque a gente vê, eu tenho amigos próximos que foram morar juntos por N questões, que não sejam necessariamente naquele momento a ideia de constituir família, de estar como casado, né, com o intuito de. Mas é que eu acho que a questão desse julgado realmente não é neste momento, é a pretensão futura de constituição de família. Exato, né? Exato. Essa é a diferença do nosso namoro qualificado para a nossa união estável. Hoje eu tenho a ideia de constituir família, eu me reconheço como se casado fosse, é pública, notória, não necessariamente eu divido o mesmo espaço. Em tempos de pandemia, normalmente eu divido o mesmo espaço para não ficar distante, para não circular. Mas será que eu tenho essa intenção futura, que é um elemento novo que a nossa jurisprudência trouxe, o nosso tribunal trouxe? Exatamente. Né? Como é que eu vou testar essa ideia futura? Exato, e a gente pode ter, por exemplo, casos em que esse período, né, que as pessoas estão juntas, eventualmente um deles faleça neste período especificamente, um período curto, a gente está aí há quanto tempo na pandemia? 4, 5, 6 meses?
seja, porque isso ainda possivelmente se postergue por um tempo maior. E essas uniões que estão essa pessoa que está junto ali vai ser herdeiro do outro, a gente tem muitas implicações aí que vão ser discutidas de forma mais ampla pela jurisprudência mesmo. Ainda não temos uma definição específica com relação a essa questão. Eu vejo, por exemplo, tem pessoas que passaram a viver juntas porque moravam no lar de origem com alguém do grupo de risco e essa pessoa precisa trabalhar, precisa sair, achou melhor ir morar na casa da namorada, do namorado, porque ali estava mais seguro. A intenção era de constituição de família naquele momento e será no futuro? Tem como a gente saber. E aí eu acho que entra realmente a figura do polêmico contrato de namoro, né? E eu sabe que eu acredito que o principal problema que a gente tem com relação à questão do contrato de namoro é a nomenclatura. Porque as pessoas se fiam nessa história, não é um contrato, não estabelece direitos com relação a essa questão, mas se a gente pensar nele como uma declaração de inexistência da união, ou então só como algo que vá pactuar, se eventualmente aquela união, aquele namoro vier a ser uma união estável, as nossas relações patrimoniais serão essas? Porque o que aflige as pessoas? É o fato delas viverem em união estável? Ponto. Não, são os reflexos patrimoniais dessa união. Então, porque a simples existência de um relacionamento que não tivesse nenhum reflexo patrimonial, talvez não afligisse tanto as pessoas nessa Constituição, ou reflexos sucessórios, enfim, que tivessem reflexos que implicassem em questões patrimoniais. Quando a gente fala do contrato de namoro, da escritura de declaração de inexistência de união estável, de escritura de qualificação de relação afetiva, já vi tantos nomes aí, declaração de qualificação de relação afetiva, eu até prefiro do que o contrato de namoro, porque parece realmente que é algo que, assim, como você vai instituir direitos e deveres com relação a uma situação que, na verdade, é um fato social, né? O namoro não tem as implicações jurídicas por si só. Então, eu consigo compreender a crítica, mas eu não consigo ser contrária a um documento que possa, naquele momento, e eu acho que isso é importante, a gente tem sempre que trabalhar com a boa-fé das pessoas, né? É. E a gente, como advogado, especialmente advogado que pratica, só vê desgraça. Então a gente lê tudo com os olhos da má-fé, né? Diferente até a gente vê, às vezes, nos livros, nos artigos, aquelas. Falando, veja bem, não é bem assim, porque a gente está acostumado a ver sempre alguém passando a perna um no outro, sempre as questões problemáticas. Ninguém vai no nosso escritório tomar cafezinho, né, Ana? Vai para realmente levar um belo pepino para a gente resolver. Então, a gente parte da ideia que as pessoas estão necessariamente fazendo o contrato, a declaração, para fins fraudulentos. E não necessariamente pode ser. Não necessariamente, até porque a gente pode ter uma situação em que as pessoas, de fato, vivam aquela união, aquele relacionamento de namoro, e com o passar do tempo, aquilo se vire uma união estável. Então, o que eu costumo fazer e tenho feito? Recomendo que se faça. Eu acho que, especialmente para esse momento, assim, eu penso no seguinte, olha, vou morar junto com meu namorado, com a minha namorada, e aí eu faleço daqui 3, 4, 5 meses. Essa pessoa é meu herdeiro? Eu tenho um filho, por exemplo, de um outro relacionamento e vou morar junto especificamente por uma questão financeira, por exemplo, ou porque a minha mãe idosa mora comigo e eu quero me afastar dela nesse momento, ou porque eu não quero pegar o transporte público. Pode ser um monte de razões que não seja de fato constituir família. E nesse meio tempo, essa pessoa, eu faleço e o outro que estava morando comigo vai ser considerado meu herdeiro? Então, por que a gente não pode deixar estabelecido, olha, você está vindo morar comigo, fato, a gente namora, fato, mas a gente não tem neste momento intuito de constituição de família, então essa é uma questão, e aí a gente pode muito bem usar a declaração, ou o contrato, ou qualquer nome que valha, para demonstrar que aquela relação não era, naquele momento, uma relação com os elementos de uma união estável. Reconhecido por nós. Eu tenho um julgado super interessante no Rio de Janeiro, que eu acho que é até, assim, de todas as... Se a gente pensar, as pessoas falam, faça ou não faça um contrato de namoro? Eu sempre digo, faça, até porque, na pior das hipóteses, a gente pode usar o que aconteceu nesse caso no Rio de Janeiro. O desembargador disse o seguinte, olha, eu tenho aqui uma prova da inexistência da inexistência da união. Porque eu tenho um reconhecimento, ainda que você junta lá com todos os elementos que a gente apresenta numa petição inicial, quando a gente fala da uma existência de união estável, né?
tem isso aí, a contestação vem, não tinha, eu não vivia junto, eu não tinha essa intenção de constituir família, nós não tínhamos corresponsabilidades entre si, nem existia uma solidariedade familiar, não existe a união. Mas, e fica ali, né? É muito difícil, você faz memoriais em união estável, você fala, nossa, se eu fosse juiz, eu não saberia como julgar isso aqui, porque muitas vezes não fica tão claro. Você tem um contrato assinado pela contraparte, dizendo que aquela relação não era uma união estável, e você tem muitos outros elementos que mostram que a relação não é união, ainda que você não dê validade jurídica efetivamente, como um contrato, efetivamente, olha, vamos afastar os efeitos por conta do contrato, você pode atribuir um valor probatório àquele documento. Acho que é algo que pode fazer valer, né? Dentro de. Eu acho que a nossa dificuldade, justamente, primeiro é cultural, né? O brasileiro sempre tende a fazer algo porque tem uma margem para que se possa contestar depois. E nós, advogados, já fomos treinados para isso. Então, se eu fiz um contrato, ou uma declaração de não existência, de inexistência de união estável, em tese, as duas partes estão agindo de boa fé e estão aceitando aqueles termos daquela relação. Sim. O problema é que a legislação, ela deixa bem clara que a união estável é fática. Sim. E que, muitas vezes, esse comportamento acaba sendo contraditório. E o que eu quero dizer com isso? Eu tenho, de fato, um ajuste, um contrato, uma declaração, mas no dia a dia eu abro uma conta conjunta, eu divido as responsabilidades da casa, eu dou, né, ordem para a pessoa que trabalha na casa, para o funcionário. Eu sou reconhecida pela portaria como a companheira ou a esposa do fulano e vice-versa. Então, esse comportamento contraditório é que faz com que a gente possa, talvez, discutir a validade desse documento. O que, em tese, seria um absurdo, porque é um acordo de vontades, Sem pré-constituído, né? dúvida. Mas eu acho que a Então, gente consegue amarrar isso, Ana, como advogado, que, como eu disse, qual é o maior impacto com relação a essa questão? É a questão patrimonial. Então, não importa, se eu tô namorando com você e eu coloco lá no contrato que a gente não tá, que a gente tá só namorando, e eventualmente esse relacionamento acaba dentro desse espectro aí de namoro, ponto, acabou, cada um segue sua vida, não tem nenhum reflexo patrimonial. Mas o que a gente quer é impedir reflexos patrimoniais. Então, o que eu costumo fazer? Reconhece lá a inexistência naquele momento de união estável, mas se eventualmente aquele relacionamento ganhar contornos mais efetivos de união estável, que ele será pautado pela separação de bens, pelo regime da separação de bens. E aí você acaba transformando, porque realmente a gente vai ter que unir a existência, os fatos, ao que está constituído naquele documento. É a mesma coisa que eu disser que eu vivo em união estável, eu simplesmente sumir no mundo e nunca mais ter nenhum contato. Porque isso pode acontecer, concorda? Você faz uma escritura de declaração de união estável, se separa de fato, some cada um para um lado, se separa, de fato não se separa, porque a união estável não precisa ter uma regulamentação para o fim do relacionamento. Cada um some para um lado, acabou, passados anos depois, um falece, ai, não, veja bem, olha, eu tenho aqui essa escritura, eu sou companheira da Ana, eu quero que você me reconheça na qualidade de herdeiro, por exemplo. A gente sabe que não vai acontecer isso, porque não existe faticamente aquela união que deu respaldo à feitura do documento anterior. É a mesma coisa com relação à declaração do namoro, de namoro, enfim, contrato de namoro, qualquer nome que o valha. Acho que a gente precisa sim casar com a realidade fática, a gente precisa ter essa circunstância, mas eu não desaconselho a fazer. Pelo contrário, eu acho que é um documento extremamente válido, de mais a mais, assim, sempre indo lá no escalonamento, né? Vale como contrato, ponto. Vale como uma declaração que vai ser carreada junto com os fatos, e vale como prova, no pior das hipóteses, que a gente pode tentar aplicar, né? Então, fazendo valer aí, quantos e quantos casos que eu já não tive, que se eu tivesse um papelete desse aí falando que não era companheiro, teria eventualmente resolvido muito de uma forma melhor. Porque você consegue mostrar que, olha, tanto não era uma intenção, tanto não era um relacionamento tão firme, assim, tão sólido, que tinha realmente, de fato, a intenção de constituição de união estável, que a gente fez esse documento aqui. Claro, e aí cabe àquele que assinou provar que aquele relacionamento maturou-se a ponto de não, veja bem, olha, é uma relação duradoura e tem a intenção de constituição de família.
né? E aí precisa ficar claro, a intenção de construção de família é dos dois lados, né? Não adianta um achar que tá e o outro, simplesmente, que acontece muito. A gente vê isso acontecer. Eu acho muito, sim, é muito interessante como existe um abismo emocional entre os casais em determinados momentos. Que a pessoa chega. Eu nunca me esqueço de um caso específico que a gente teve alguns anos atrás. Era um casal mais maduro, assim, já era segundo relacionamento de ambos. Eles namoravam, entre união estável e namoro, enfim, eles estavam há uns 15 anos juntos e ela dizia firmemente que essa união existia há pelo menos uns 12. E ele dava, tipo, 3 anos, assim. Então, e havia realmente um abismo emocional que justificasse as duas versões, de fato, porque tinha elementos tanto para um quanto para outro. Aí fica no meio dessa situação, o juiz com um calhamaço de provas para definir qual era a intenção daquelas pessoas, é muito complexo, é um julgamento muito complexo. E aí eu até queria falar um pouquinho com você com relação às provas, assim, que eu acho muito interessante essa parte da gente tratar. O que você costuma carrear, assim, quando você entra com uma ação de reconhecimento de união estável? O que você costuma colocar? Silvia, eu sempre penso naquilo que, porque na verdade, direito de família, quem traz a prova é a própria família, são os amigos mais próximos. É muito difícil a gente trazer qualquer informação de fora, a não ser essas bancárias, um contrato de locação, né? Agora tive uma situação, em tempos de pandemia. A namorada, ela largou o apartamento, estava por vencer a locação, eles precisavam ficar juntos, senão iam ficar muito distantes nesse período, ela não tinha carro. Então ela disse, vamos então nos aproximar, vou para o teu apartamento sem a intenção efetivamente de Sim? constituir Não, família, quero né? nada. Sem intenção alguma. O Nesse quê? período ele adquiriu, nesse período ele adquiriu um imóvel. E aí a Tenso. gente está vivendo esse momento que ou a gente ama muito ou a gente descobre que nunca vai conseguir conviver com a pessoa, ou ama ou odeia. E é um teste, né? Então, quando ela veio e antes de terminar a pandemia, eles já estavam se organizando para ela se mudar para o apartamento dele temporariamente, ficar perto de onde ela estuda. Então, era um acordo de ajustes, mais ou menos como a gente tem naquela decisão do STJ. Então, assim, olha, é conveniente para ambos. Os dois vão economizar, mas não necessariamente seja a ideia de dar sequência. Até porque eu quero até discutir com você depois a questão, quem está noivo está com a corda no pescoço nesse momento. Quem está noivo e Mas você dividiu a sabe que eu casa, acho que o vamos conversar noivado, melhor. eu acho que o noivado, ele chancela um pouco, ele afasta um pouco a concretude da família naquele momento. Eu acho que o uso da aliança na mão direita são questões que, assim, mostram, olha, tá vendo? A gente ainda não é, a gente está combinando de ser. Mas tem intenção futura, né? Entra na Tem, intenção tem, futura. entra na intenção futura. Tem É, muita eu tô fugindo, eu tô querendo fugir da onde eu estava, você tá querendo reconhecer, eu tô fugindo. claro, Pra claro. fugir, chancela super bem, ó, fica noivo, amigo, fica noivo agora, é uma opção. É a melhor saída. E então o que que eu pensei de provas, né? E o que que a gente costuma juntar normalmente? Então, extratos, contas, nesse caso específico, ela tinha adquirido algumas coisas, uma cama nova, uma televisão, então para casa que seria comum, declaração do porteiro, declaração da funcionária, como é que essa funcionária reconhece? E aí entra na esfera da subjetividade Total. mesmo. Tudo e todos vão avaliar aquela relação pelo olhar externo e a própria relação, os dois que vivem aquele contrato, aquele acordo, a vontade deles vai ficar de lado. Por isso que o brasileiro tem que trazer essa possibilidade de discutir, seja o regime de casamento de bens, seja um pacto antinupcial, seja um contrato, estabelecer as cláusulas do que é justo para cada um. Sim, Falávamos sobre isso no final de semana ainda, né? sim, Para assumir sim. compromissos maiores. Quais são as cláusulas? O que cada um está disposto a aceitar? Então, acho que basicamente são essas provas que a gente costuma juntar. Eu tenho Eu feito juntaria no festa, eu tenho feito a festa com iFood, Uber, WhatsApp, iFood, iFood, claro. Uber, porque da onde vai para onde vem, eu compro no meu cartão. Todos os meus raps da vida, almoço, jantar, café da manhã, eu mando entregar na casa do meu namorado todos os dias. Gente, quer uma prova melhor do que essa, pelo menos de coabitação? Eu uso o Uber, saio do meu trabalho e vou para lá todos os dias. Tem lá bonitinho também o meu itinerário. É um negócio legal. A Dani falou aqui, ó.
endereços cadastrados em sites de e-commerce também. Agora está todo mundo Isso eu ia falar. Mercado Livre, Americanas, essas coisas tem usado que também. também é mais um elemento para mostrar. Eu tive as declarações como um todo, né? Eu gosto muito de escolher declarações de amigos, de conhecidos, enfim, de pessoas que reconheciam aquele casal. O cartão, os convites de casamento para ser padrinho, essa é clássica, vai ficar lá, senhor e senhora, senhor e senhora. Essa é ótima também, clássica. Foi padrinho, foi madrinha? Tá frito. Essa daí uma boa também. Então, a gente precisa se munir assim, de elementos, pedir para o cliente, porque a pessoa que está pedindo o reconhecimento, ela não sabe o que eu preciso, o que eu levo para o meu advogado. Então, a gente precisa dizer, né? Olha, levanta eventual correspondência que você receba na casa, essa história do padrinho e da madrinha, ó, é ótima, batizamos juntos o filho do irmão, essa também é boa. Então, essas coisas todas que são interessantes para a gente ponderar. E eu queria, sem fazer merchan, né, longe de mim, Ana Paula, claro, falando um pouquinho do nosso livro, a Ana também é uma das autoras, que a gente acabou de lançar agora, que é justamente dos impactos do coronavírus, e eu queria trazer que aí a gente tem alguns artigos que trataram a questão da união estável, da Ana Carolina Brochado, da Eleonora Matos, do Anderson Schreiber, e espera que eu preciso pegar todos de cor, que eu não sei. Mas eu achei tão interessante que o Anderson trouxe uma ponderação com relação aos namoros que estavam no início, por exemplo, e que ganharam corpo durante a pandemia de forma virtual. Será que a gente vai poder falar no início? Porque o grande problema que a gente vai ter não vai ser das uniões que perpetuarem, né? Concorda assim, comigo? Olha, por exemplo, eu comecei, esse seu cliente, que você acabou de contar, começou a morar junto agora. Moraram, estão juntos, estão constituindo, estão pensando em eventualmente constituir família, aí daqui uns 6 meses, sei lá, 8 meses, resolvem de fato formalizar essa união. E continuam, seguem, tocam a vida. Isso daí, o grande problema que a gente vai ter é o início dessa união. Quando começou? Quando foi para casa, porque para o seu cliente, por exemplo, vai ter uma diferença crucial. Se ele acabou de comprar um imóvel, a gente vai ter a questão da subrogação e tudo, mas esse imóvel pode ser, por exemplo, parcelado, que vai pagar ao longo do tempo. Ele acabou de comprar um imóvel. Quando que começou essa união? E aí ele abordou de uma forma super interessante que eu achei, que é essa questão dos amores que começaram aí no Tinder da vida, por exemplo, e aí começaram a ganhar corpo durante a pandemia, de forma virtual, então as pessoas juntas dividem assistem filme da Netflix juntas, um aqui no telefone ligado, o outro na outra casa, fazem curso online juntos, passam um dia praticamente lá com a Alexa, né? Aquela da Google, o dia inteiro ali convivendo, e isso ganha contornos depois de uma solidariedade, uma corresponsabilidade maior do relacionamento. A gente pode dizer que essas uniões estáveis virtuais começaram. Aí já nessa parte aí a gente entra. O Mário Delgado diz que se não tem sexo, não tem união estável. Enfim, e aí a gente tem, por exemplo, esse sexo virtual. E aí nessa situação. Tem muito casamento que não tem validade Minha nenhuma. filha, não é? Não dá para entrar muito nesse Pois é, quando teve a história, especialmente daquele apresentador famoso, né, por conta da existência ou não da união estável e tal, a grande questionamento é, ele tinha questões com relação à orientação sexual, não tinha sexo, então não tem união estável. Falou, gente, desculpa, onde que disseram que isso é um elemento essencial para a existência da união estável, né? Então, e é outra, por que a gente não pode falar? Claro, e a existência, por exemplo, do sexo realmente virtual, naquele momento é o que está dando para fazer e está resolvendo todo mundo e tudo bem. Então, eu acho que é interessante a gente ter também essa visão dessas novidades mesmo, né? O virtual vai tornando uma concretude. Eu sei que você está passando uma dificuldade financeira, a gente está junto, começou namorando, aquilo foi ganhando corpo, eu passo a pagar o seu plano de saúde. 3, 4, 5 meses depois que a gente está aí nessa loucura de pandemia, segue no isolamento, em lugares em que a gente tem um isolamento que tem lockdown, por exemplo, eu sigo na minha casa, você segue na sua, mas a gente está naquele momento vivendo como se de fato fosse um casal. As pessoas, a publicidade desses relacionamentos hoje com a questão virtual, porque de fato, eu tô aqui, a gente está fazendo 500 fotos, os dois juntos lá no show, na live do Michel Teló. Estamos juntos aqui na live do Michel Teló. Aí posta lá os dois. Aí posta, e vai dando força para aquele relacionamento, para depois a gente falar no reconhecimento já desde este início.
acho, o grande limbo. Se há um tempo atrás o Conrado já falava do iFamily, né? A gente já começou a discutir isso no IBD Fan há 10 anos atrás, que ele lançou, todo mundo disse, como assim iFamily? Como formar uma família virtual? Imagina agora em tempos de pandemia. Como é Exato, que a gente estabelece um relacionamento virtual? e eu acho que é absolutamente possível isso acontecer. Esse início desse relacionamento, quando foi o marco inicial? Se você não tem uma definição, e é muito difícil os casais, então a gente vai fazer a nossa união estável hoje, a partir de amanhã a gente está vivendo. Não é um casamento. O casamento a gente vê isso de uma forma mais concreta, né? Então aí cada um mora na casa dos pais, aí casam e vão morar juntos. Às vezes até moram juntos um pouquinho antes, mas aí tem aquela data inicial, casamos na data de tanto. Na união estável, a gente não tem isso. E essa questão da pandemia vai trazer elementos novos para essa constituição inicial. Acho que isso é muito interessante. E aí, reforço, entra a possibilidade da utilização das escrituras para afastar a existência da união. A gente tem essa... A Priscila tem um artigo super interessante sobre isso, da Correia da Fonseca, da impossibilidade de ter hoje relações afetivas sem ter reflexos patrimoniais. E dentro de um campo de autonomia da vontade, isso é muito ruim, porque especialmente a gente vê no escritório, eu tenho clientes lá por pasta, né? Então, casado com, tá no 5º relacionamento, cada um tem lá a sua pastinha das ex, né? E aí, dentro desse histórico, a pessoa vai para o 6º relacionamento. Será que aquela pessoa tem realmente intenção de constituir? Já tem filhos, já tem netos, já teve... Já casou, já descasou, já fez esse curso de constituição efetiva de família. Agora eu quero viver junto, quero aproveitar, quero bons momentos e tal, mas eu não quero ter reflexos patrimoniais dessa situação. Eu não quero que, se eu faleça, por exemplo, os meus filhos dos relacionamentos anteriores tenham que dividir o que eu deixar com esse suposto companheiro. E você hoje não tem quase que possibilidade de fazer valer essa vontade de separar efetivamente os patrimônios aí, né? Às vezes a gente recebe as pessoas no escritório que vivem, eventualmente, numa união estável, por exemplo, com separação de bens. Quando você conta para a pessoa que o companheiro, né, vai herdar e tal, a pessoa regala um olho, mas Vai como? concorrer com Como? Como? Não, Alexandre, brincando, é pastos que o Pedro Scooby tem lá, você é um palhaço. A gente... Mas, olha, tem algumas pessoas que gostam de casar e descasar, gente. Tem, eu já tive cliente que falar, tá, eu só vou te atender se você vai tectomizar. Porque além de casar e descasar, fazia um filho que gostava dessa dinâmica, entende? É uma dinâmica de se meter em problemas o tempo todo, porque não tem a pessoa não tem um respaldo de, não, eu quero constituir família, eu quero de fato ter um relacionamento duradouro e tal, e sai fazendo as coisas de forma atabalhoada, né? Enfim. impulsiva, né? Exato. E agora é o momento do impulso, né? Tá todo mundo psicologicamente abalado. Amando demais, detestando demais, resolvendo tudo rapidamente. Exato. Sabe o que eu tava pensando esses dias? Sexta-feira, agora eu faço 10 anos de casado, né? E aí eu me lembro que antes de casar, eu quis casar na igreja na época e tal, coisa que eu jamais faria hoje. A gente muda completamente. Tô até surpresa com essa Jamais, assim, mas sabe o que é jamais? Jamais. Mas não casaria de novo, mas não na igreja, porque acho que não faz sentido. Mas fui fazer uma entrevista com o padre antes, né? E ele falou assim: olha, vocês já se conhecem há bastante tempo e tal, viver juntos, vocês já sabem a parte boa, vocês vão se conhecer efetivamente na hora de comer 1 quilo de sal. E essa pandemia, para os casais, é sentar e comer 1 quilo de sal. Porque realmente, assim, por mais que você é um convívio 24 horas por dia, é uma divisão de responsabilidade para quem de fato tem uma relação, né, efetiva, né, de distribuição de responsabilidades, de coparentalidade, enfim. Isso é algo que fortalece muito os relacionamentos, para quem tem essa solidez no relacionamento, mas também afasta as pessoas quando essa solidez não existe, quando a gente fala de um abismo entre os casais, que é muito comum, né? A gente vê. Então, as pessoas estão se enfiando de cabeça nos relacionamentos, mas é importante saber os reflexos que tem. É importante saber que se você hoje vai morar com o seu namorado, com a sua namorada, e você tem um filho do primeiro relacionamento, por exemplo, se você falece no meio dessa pandemia, não precisa ser agora, daqui 6 meses, enfim, não tem, muito embora a gente tenha uma decisão recente do STJ com relação ao lapso temporal, né? Lembra que era uma união estável de 15 dias, que é um RESP super interessante também, eu anotei o número também aqui no lugar, pera lá. 1.761.887, do Mato Grosso do Sul.
em que o casal estava junto, morando juntos, enfim, a suposta união estável existia há cerca de 15 dias somente. E o STJ disse, olha, não há na lei uma definição de prazo, mas 15 dias não é suficiente para que a gente diga que aquela relação é estável e é de fato duradoura, pública, notória, para ter os elementos da união estável, que as pessoas... E poderia até ser. Veja, poderia até ser, eles poderiam ter intenção de, naquele momento, já ser um casal com o intuito de constituição de família, só que para o STJ não era suficiente. Mas digamos que passe 6 meses, 8 meses, enfim, nessa situação, e faleça. Eu tenho um filho pequeno de um relacionamento anterior. Meu filho vai dividir o que eu consegui construir para ele com essa pessoa com quem eu estou lá, por acaso, fui morar porque a mãe dela era cardíaca, grupo de risco, então instituir as relações, colocar... Não, então não, a gente realmente apressou um pouquinho o que já ia acontecer. A gente tinha a intenção, já ia morar junto, apressou. Mas regularize a situação. Regularize. O que é combinado não sai caro. Né? Acabei de falar isso pro meu filho, agora ele ia explicar o que era isso. É isso. E a gente não tem esse hábito no Brasil, a gente não tem as pessoas não sabem que elas podem ajustar regime de bens, que elas podem combinar o que de fato vai acontecer quando a ruptura vier, se é que ela vai vir. Então, acho que isso é importante. Ela está pedindo para postar o RESP aqui. Posso pôr? O RESP da Universal. Pode sim. 1761 887. Eu não sou que nem o João Aguirre, que conhece os RESPs todos de cor e salteado, ele sabe o RESP, uns milhões, né, o artigo, não sei o que. Não, às vezes a gente está tendo uma conversa qualquer, e aí eu tenho que falar sobre isso. Ele fala, mas isso está no RESP, não sei o quê, no programa. Eu falo, não é de cor, os números, gente, não dá para mim. Ou eu sei. E também no artigo. Não dá. Olha, mas eu acho que vale a pena, assim, a gente se aprofundar realmente na natureza da relação. Isso que é importante, deixar bem claro, olha, explicar ali dentro, combinar dentro daquelas... As pessoas precisam conversar sobre os relacionamentos. Não dá para ir vivendo, vai levando e tal. Não, qual é a nossa intenção? Ó, deixa bem claro, eu estou vindo para cá porque eu não quero ficar sozinho na minha casa. Eu estou vindo para cá porque vamos fazer com que o nosso... Olha lá, não namoro mais sem contrato de namoro. Tá vendo? É uma boa. E outra, talvez valha constar o que é dela, né? Faz o contrato de namoro e diz, vou receber uma ação trabalhista daqui a um mês, eu tenho uma previdência, isso é meu. Isso respeita a uma ação anterior, isso respeita a um imóvel que foi subrogado. Não deixa de elencar, isso eu faço também. Sim. Porque a gente vai colocar uma cláusula de separação, mas ainda assim, aquilo que vai receber nesse período é meu, não dá pra... E dinheiro não tem carimbo, né, Ana? Entrou numa conta, acabou, a gente não sabe o que vai acontecer. E você sabe que eu já fiz uma vez também, super inusitado, assim, para fins só de constituição de prova mesmo, de intenção. Eu tive um cliente que foi me procurar e falava que... Namoro mais mulher que povo, a gente está animados. Eu tive um cliente que foi me procurar que estava começando um relacionamento que era uma coisa que ele já era gato escaldado, né? Já tinha feito alguns dos divórcios anteriores e tal. Falou, então converse com ela, vamos fazer a escritura. Mas não dá para eu conversar isso agora já. Sabe o que eu fiz? Uma escritura de declaração dele sozinho, dizendo que estava namorando com a fulana e que naquele momento ele não tinha intenção de constituição de união estável, que não tinha intenção de construir uma família, que eles tinham um relacionamento só pautado em questões afetivas, mas que não tinha implicações patrimoniais. É válido totalmente? Evidente que não, mas mostra a intenção, pelo menos, daquela pessoa. Digamos que ele falecesse 15 minutos depois, e aí viesse, olha lá, olha que eu vivi não estava. Poxa, veja bem, não foi isso que ele falou a respeito da sua relação. Então é algo que dá uma certa concretude para as intenções, porque é muito difícil esse elemento volitivo, né? Como eu disse, você tá achando que você tá morando lá junto, super casado já, e o outro tá achando que nunca. Unilateral, Dani. Só uma declaração mesmo. Olha, a minha vida, a minha intenção neste momento não é essa. Não vivo com essa pessoa como se fosse minha companheira. Não tem validade de afastar, mas eu acho que traz de alguma maneira uma prova, um indício. Se o juiz está lá numa situação que ele pega 5.000 folhas de processo, que ele olha, puxa, mas tem elementos para cá, tem elementos para lá, tem elementos para cá, tem elementos para cá, mas eu tenho aqui, o falecido deixou essa declaração falando que não tinha intenção, e acho que isso tem que ser levado em consideração de alguma forma.
Eu só me preocupo, eu fazendo sempre o outro lado, eu sempre me preocupo com a incoerência. Eu posso dizer para mim mesmo que eu não quero, que eu não vivo, mas na prática eu apresento como se fosse minha Claro, companheira e não, tal. lógico. Então também a gente tem que ter um pouco de bom senso nisso. E também o importante aqui, eu acho que é deixar claro, e as pessoas também devem estar se questionando como é que essa declaração vai ser feita? Ela é um documento público? Eu preciso registrar? Eu preciso ter testemunha? Como é que você tem feito no Ah, escritório? Porque é isso, eu claro. sozinho comigo mesmo tenho vontade, né? Eu sugiro sempre o documento público, inclusive para as uniões estáveis. Eu acho que assim, isso é uma coisa que te protege até de você mesmo. Você pode perder o documento, você pode Sim, molhar o documento, você pode enfiar em um lugar que você não sabe onde colocou. Então, eu acredito que sempre o documento público ele traz uma segurança maior. Mas tem um inconveniente de ser público. Então, se eu faço qualquer tipo de busca lá no nome da pessoa, eu posso localizar aquele documento. Entre esse inconveniente e o inconveniente de perder o documento, eu ainda prefiro a publicidade dele. Eu acho que faz mais sentido. Dá uma certa formalidade. Então, você depois não vai poder dizer que você assinou aquele documento coagido, por exemplo. Está na frente de... Está num cartório, enfim, está num ambiente em que traz uma certa formalidade para o ato. Eu acho que faz muito mais sentido, sim. Entre não ter e ter um privado, melhor ter um privado. Mas se for para fazer mais bem feito, digamos assim, o documento público traz um pouco mais de segurança. Com todas as possibilidades. Sempre lembrando, se isso não for o que reflete a realidade fática, evidente que não vai ter validade. Mas eu digo que ele faz sentido quando a gente está falando em, por exemplo, olha, você está morando junto, você tem um filho, você tá no plano, incluída no plano de saúde do outro, tem conta conjunta, o seu condomínio do seu apartamento está no nome do outro, aí você me está com um contrato de namoro, olha, veja bem, eu tenho aqui com a declaração de escritura de inexistência. exatamente, não faz Desculpa, sentido. nenhum. Mas eu tenho um casal que não mora junto, eventualmente. Um casal que uma das partes viaja muito a trabalho, fica pouco no Brasil, tem pouco relacionamento aqui, pouco contato, inclusive físico. Vê todos os dias, fala todos os dias, tal, mas se vê em pouco. Uma vez ou outra faz uma transferência bancária, coisas que até entre namorados pode existir. Posso emprestar o dinheiro para o meu namorado, ele emprestar para mim, ou dá, eu faço, você está apertado, eu te ajudo. Isso não necessariamente vai configurar a união estável por si só. Então, isso é uma situação em que vale a pena ter lá o contrato ou a escritura, porque aí a gente tem uma realidade fática casada com o documento que eu estou, de fato, firmando. Né? Não adianta querer fazer a mesma coisa que o papel não vai fazer existir ou não existir esse documento, né? A união. É, Mas ele faz, não, ele óbvio, reforça. tem que ter coerência, tem que ter coerência, né? Além da boa fé, a coerência. A Sandra fez uma pergunta que já se repetiu, que é como desfazer um contrato de namoro? Daí a gente vai ter que pensar assim, ó, se ele acabou e virou união estável, se ele acabou e virou casamento, ou se ele acabou por si só. E aí, romper um contrato de namoro me parece que não faz muito sentido, né? Porque o namoro ou ele existe ou ele não existe. Para mim também E não. como é que você entende Não, isso? eu normalmente não faço depois uma dissolução desse contrato, uma Sim, resolução. Não, acho que não faz sentido realmente, porque é um fato social, não é um fato jurídico que tenha reflexo. exato. Então, aquele casal terminou o namoro, tirou lá não está mais em relacionamento sério no Facebook, tirou lá, acabou o relacionamento, Solteiro, acabou, solteiro, tá na pista, voltou pro Tinder, acabou. Então, ou não, né? Às vezes, o relação combinado não é assim, cada um sabe de si. Então, terminou. Acho que não tem. Até mesmo união estável. Veja, quantas vezes a gente se depara com uniões que não tem nenhum reflexo patrimonial e que às vezes as pessoas simplesmente cada um fazem lá aquela contratinho de união estável para fins para o clube, né? Adoro esse, assim, né? Não sabe nem o que é estar assinando lá. é ótimo. Ah, excelente. Mas você É sabe que ótimo. você assinou aqui que vocês estão A vivendo. carteira do desconto da farmácia, né? Isso, O desconto da farmácia. isso. O senhor sabe, então, que depois que o senhor assinou esse papelzinho aqui, tudo que o senhor adquiriu onerosamente vai dividir com a fulana? Eu? É lógico, o senhor falou aqui que o senhor vive no estado. E eu falei, não sabe nem o que está fazendo e sai assinando. Então, se você não tem nem reflexos patrimoniais, não tem filhos, não tem nada para depois, para dirimir depois, às vezes a própria união estável não faz a dissolução. É melhor resolver, é melhor fazer. Para plano médico, a gente falou, é super comum para a empresa, eu vou fazer para o Super. plano lá, e as pessoas não sabem o que elas estão assinando, fazem isso às vezes até para dar meio que na má fé contra a própria empresa, e o reflexo que existe dessa questão é muito sério.
Não só para a vida, mas também como para questões sucessórias depois. Ai, saca lá o papelzinho, olha aqui, ó, no clube lá das andorinhas da Lagoa Azul, eu era seu companheiro, tá aqui escrito. Acabou, acabou. Isso daí tem um elemento probatório, é um elemento probatório bastante significativo, especialmente num reconhecimento de união estável pós-mortem. Outra parte não tá lá para falar, ô, veja bem, a gente não vivia mais. Então é algo que precisa ser pensado e ser feito com cuidado. As pessoas não falam, como o testamento, ninguém cuida, ninguém faz, vai deixando, vai passando e fica essa situação fica em aberto para uma definição. Graças a Deus, né, Ana? Senão a gente não teria trabalho. Mas assim, brincadeiras à parte, a gente também faz uma parte construtiva que organiza a vida das pessoas, né? É importante pensar nisso, é importante preventivamente ajustar essas questões. Acho que faz todo sentido. Ah, teve uma pergunta ao João hoje. Beijo! Olha ali, suspeito. Ela perguntou se o contrato de namoro influencia no regime, na escolha do regime de bens. Não, Não. na verdade, o que a gente estava preservando é aquele período como se não existisse uma união estável. Então, o que vai ser delimitado é dali para frente, qual é o regime que vão escolher, enfim, né? Não influencia naquele momento com relação ao namoro, mas o que você pode fazer é o seguinte, como eu disse lá atrás, porque o que a gente quer cuidar com o contrato ou com a declaração de namoro? Das questões patrimoniais. Então, eu posso dizer assim, eu e a Ana Paula somos namoradas, estamos juntas para este fim, não constituímos nesse momento uma união estável. Mas, se eventualmente a gente passar, o nosso relacionamento tiver um upgrade e passar a ser uma união estável, nós escolhemos o regime da separação de bens. Eu posso fazer isso por uma previsão futura, por exemplo. E aí eu vou ter que casar a existência fática da união estável, então, de fato, o nosso relacionamento, que era um namoro, virou depois uma união estável. Mas o que eu recomendo para o cliente? Fez esse contratinho de namoro, mas virou de fato união estável? Vamos trocar por uma união estável bonitinha, falando quando começou, colocando o regime bonitinho, para aí depois não ter nenhum questionamento. Ah, veja bem, mas aquele contrato a gente fez meio que sem pensar, porque a gente não tinha a constituição da família ainda. O tanto a gente vivia em união estável. Que fez né? Que isso. naquele período, esse contrato, já ouvi muito isso. Não, mas Muito. só um pouquinho. A mesma coisa é que o regime de casamento, então, retroaja, né? Foi viver em união estável, casar em separação total de bens. Não, mas agora eu quero que seja separação de bens todo o período. Então, tivesse feito uma escritura de união estável, escolhendo o regime de separação total de bens. Exatamente. Né? Mesma situação. Exatamente. E a gente pensa... Ai, perdão. A gente pensa que mesmo para as uniões a gente não consegue... Tem precedentes no STJ de que é impossível fazer essa retroação de regime, o que eu acho um absurdo, sinceramente. Porque as pessoas podem alterar o regime de bens, as pessoas podem instituir o regime dali para frente. A situação, ela existia e juntos eles querem compactuar dali para frente e para trás o regime de separação. Qual é a razão de você não permitir a retroação do regime? Eu acho que é absolutamente... É uma proteção tão absurda, porque que invade a esfera da autonomia da vontade e invade a possibilidade da gente ter relacionamentos que não tenham reflexos afetivos. Então, as pessoas hoje têm medo de se relacionar, especialmente em relacionamentos mais maduros, em que tenha uma vida pregressa anterior aí, já tenha constituído patrimônio, já tenha filhos, aí tudo que você vai fazer depois, poxa, mas será que eu tô já, esse tempo que eu tô, 5 anos, né, porque a lei falava lá antigamente em 5 anos, então as pessoas acham, o senso comum fala dos 5 anos, nossa, eu tô 5 anos, agora eu vou morrer, vai estourar a bomba, cuidado. Não é, primeiro que não tem nenhuma relação com essa data especificamente, mas no senso comum eu já recebi vários clientes falando isso, eu vim te procurar porque eu tô há 5 anos. E daí que você tá há 5 anos, o que muda? Não, porque agora é união estável. Eu falei, não, meu amigo, já era lá atrás, ó, lá pela primeira vez que já tá, não. Agora eu comigo decidi que vou fazer diferente. Não, você já fez, optou por morar isso. junto e, enfim, compartilhar a vida. Nosso né? querido presidente Daniel perguntando qual é a razão de nós estarmos vindo. Você ter entrado aqui na nossa live e nos agraciar com sua presença. A gente já sabe que você vai fazer um print dessa live, que vai depois virar uma figurinha. Sim. Se o meu marido não fizer isso antes, que ele acabou de entrar e sair. Certeza. Mas olha, o que eu acho que é mais importante que fique aqui a ideia dessa live é programar, é o que mais vale. Então a gente precisa pensar, vai morar junto, vai
concretizar mais esse relacionamento, que vai antecipar, às vezes até tem gente pulando etapas de relacionamento, até por questões financeiras, até por questões, de fato, até para não ficar circulando entre uma casa e outra, é mais seguro a gente ficar junto o tempo todo. Então, vamos morar junto desde já? Vamos morar junto desde já, mas em que condições que a gente está morando junto? A gente está agora a nossa relação já é de uma união estável, a gente já tem essa intenção de constituição de família, a gente tem. E os casais morando junto e fazendo uma escritura de namoro. O que você acha dessa situação? Acha que pode afastar? Morando junto. Porque eu acho que assim, o morar junto, a coabitação é algo que já... Não vejo, eu também não vejo problema. Deixando... Não vejo, porque eu posso viver casada morando em casas diferentes. Eu posso ter em união estável morando em casas diferentes. Isso, eu não deixo de reconhecer a minha vida, o meu companheiro, o meu marido, por estar no meu... Não é um elemento fundamental. Eu acho Mas que eu posso, e o estar sim, junto? Eu posso estar morando junto e não viver em união estável? Pode, também acho que pode. Eu acho. Absolutamente. Sem problema algum. Desde que as duas partes saibam estejam juntos no propósito. Eu adoro quando um sabe e o outro não. Não é? Porque daí joga por terra qualquer possibilidade de discutir. Sem dúvida. Se um tem certeza que vive e o outro não, por isso nós estamos discutindo isso. Até teve uma colega que falou, olha, eu advogo na área previdenciária, eu utilizo todas essas provas para fins de pensão. Então, essas provas vão ser utilizadas no tempo de Covid, de pandemia, sei lá por quanto tempo vai se estender. Se não tiver, de certa forma, uma declaração, um acordo contratado entre as partes. Não adianta um saber e o outro não. Por isso que eu te digo, eu até me surpreendi com a declaração unilateral, acho que é uma boa saída por ser um indício, mas posso estar eu comigo mesma, né? Sim, fazendo essa declaração e na vida dois... Sim, não, e assim, não e essa declaração, ela não vai ter força, sinceramente, se você tiver elementos probatórios contrários, mas numa situação de falecimento, por exemplo, eu acho que mais me preocupa isso. Estou morando junto lá, assim, por uma questão estritamente da pandemia, peguei a Covid e morri, ponto. Vai configurar a união? Quais elementos daquela outra pessoa? Porque tem gente que guarda a notinha desde o dia zero. Não vão pensando que todo mundo é prevenido, não. Tem, sim, desde o catálogo de coisas. Porque eu comprei essa fechadura para a casa dele, furou o cano, estava inundado. Fui eu que chamei o encanador da casa dela. Então, foi o meu pedreiro que fez para o meu pai, que me conhece. É muito comum isso. Muito. Então, foi na minha casa nova, né? Muito, muito comum. Aí outra gente falando de prova. Outra coisa que é interessante também. Eu peguei uma vez uma união estável, que aliás eu ganhei faz pouco tempo, fiquei super feliz, que eu negava a existência da união e eu estava pela mulher e o homem dizia que era marido, que era companheiro dela e que moravam juntos. E aí ele dava o endereço dela no mercado, em lugares bem mais simples, digamos assim, a entrega da farmácia, mas os dados oficiais de registro eram o endereço da casa real dele. Então, peçam, né, às vezes as declarações de imposto de renda, 3, 4 anos ali para trás, que você consegue ver o endereço que a pessoa declara no IR dela, normalmente nem é o da casa ali onde estavam supostamente coabitando. A Lívia tá falando aqui adoção de pets. Realmente tem muita gente adotando o bichinho agora, comprando aí, adota junto, já põe na rede social nosso filho. Olha lá, o primeiro elemento, já vai começando ali. Já vai. Nossa família cresceu. Nossa família cresceu, exatamente, bem isso, né? Então é preciso só assim, o que está combinado entre as partes é o que vale, assim, né? Acho que precisa conversar, a gente precisa saber desse limbo, que todo mundo, ninguém toca no assunto. Quantas vezes eu já assinei pacto antinupcial que nitidamente foi conversado, assim, 5 dias antes do casamento. Olha, veja bem aqui essa pegadinha, você tem que assinar. Precisa necessariamente conversar, gente, conversar. Não, é porque traz mau agouro a gente falar das questões da ruptura. Se o relacionamento tiver que durar, não é porque você fez um pacto antinupcial ou uma escritura de união estável com a separação que vai acabar. Agora, se tiver que acabar, vai acabar e ponto. E aí você tem os reflexos dessa ruptura. Então, você precisa realmente ter o outro vai para o seminário depois da nossa live. Não façam isso. Não, a gente está acabando. E a gente está aqui. Por que a gente está aqui? O amor é tão forte que até no momento de pandemia as pessoas estão casando, gente. Mais do que nunca, estão se juntando. Eu vi esses dias uma live da Ingrid Guimarães que eu achei o máximo, né? Dos casados e dos solteiros. Não sei se você viu. Ela fala assim, vocês saíam por aí, né? Comiam todo mundo, dando para todo mundo. E agora quem está aqui, ó, rostando o pezinho, dormindo juntinho? Quem tá
casado, né? Depois passa um tempo, ela tá com uma taça de vinho, tá no fim, ela fala, assim, eu não aguento mais, eu não aguento, tenho mais assunto com meu marido, eu não aguento mais, eu quero... Então, é meio isso, assim, os relacionamentos, não tem, as pessoas querem se casar. Quantas pessoas estão casando no meio da pandemia, que a gente vê casando por vídeo, conferência que tem até o projeto de lei agora. Foi a Dani Teixeira que mandou mesmo, da Ingrid. É sensacional essa e da Produtivona também é muito boa. Então, a gente precisa pensar que os relacionamentos vão continuar acontecendo, por mais que a gente fique assim, sem saber muito bem como lidar nesse momento, vão continuar acontecendo, a gente só precisa ajustar um pouquinho, parar aí as arestas, né? E pensar. Eu acho que para a gente ir encerrando já, faltam 5 minutos, só que a gente tem o João, eu quero casar na pandemia. Aí, o João quer casar na pandemia. Consiga um cartão aberto, meu amor. Eu acho que o mais importante é a gente saber contratar aquilo, porque não é nenhuma novidade o que a gente está falando. O que é novidade para o brasileiro é conversar e negociar. Então, assim, consultem seus advogados, né? Conversem sobre o regime de casamento, conversem sobre a intenção, façam um contrato de namoro. Por quê? Porque tudo hoje é discutível. Né? A adoção de pets agora virou família. Daqui a pouco, assim, entrando no último minuto, eu estou 1 ano morando nesse período de pandemia e as minhas filhas, então, vão ter o meu marido, que é o padrasto, como pai socioafetivo. Tem outros Será que ele vai reflexos, querer? né? Sem dúvida. Tem outros vários reflexos. A gente está Isso. falando do patrimonial exclusivamente, mas daqui a pouco ela não vê o pai por 1 ano, o pai mora longe, esse padrasto faz às vezes de pai, e acaba o relacionamento daqui a 3 anos, e eu vou pedir um reconhecimento e vou pedir pensão para ele. Então, a gente está brincando e está falando de uma maneira descontraída, mas para pensar que os reflexos são realmente muito importantes para serem discutidos numa relação e para ser planejado. Meu personal foi casar, foi morar junto. Falei, vai lá assistir a live para você ver o que vai acontecer com você. Gente, tá acabando, vou fazer de novo o merchan do livro. Quinta-feira a gente tem a parte 2 do lançamento, que vai justamente falar das questões de conjugalidade e os impactos da pandemia. Quinta-feira, às 7h30, no YouTube da Editora Foco. Tá lindo, chegaram, agora que tem assim, ó, de pegar, não é? O meu não chegou. Então não chegou ainda? Foi um trabalho, vamos explicar que foi um trabalho conjunto entre pessoas, mulheres, homens, doutrinadores, professores, psicólogos que trabalharam na Páscoa. A gente se reuniu na Páscoa para discutir as questões do Covid e em 15 dias cada um escreveu seu artigo. O trabalho tá lindo. Ficou lindo, é verdade mesmo. Super plural. Artigos, Oi, perdão? São quantos artigos Nossa, nós temos? Não sei de falar quantos exatamente. São mas quase muitos, 400 né? páginas. O livro tá bem legal mesmo. E é bem plural, assim. Então a gente tem bastante, tem do Brasil, de norte a sul do país. Então, foi inicialmente um conjunto de civilistas que se reuniram para debater um projeto de lei. Desse projeto saiu um substitutivo. E das discussões a gente falou, não pode morrer. O que a gente fez aqui realmente precisa ser eternizado. E foi nesse livro maravilhoso. Tá? Os artigos estão muito bons mesmo. Tem um melhor que o outro. Eu escrevi em parceria com a Larissa sobre o direito de visita e convivência dos avós em tempos de pandemia. E você falou sobre... Eu falei sobre alimentos. Eu, a Nanda Barreto, a Lu Brasileira e a Marília Xavier. A gente fez uma agenda, uma análise dos alimentos, em todos os elementos processuais, os elementos sociológicos, os elementos agora na pandemia mesmo, e uma perspectiva para o futuro. O que a gente acha que tem que se tirar dessa situação como um todo. Então, Silvia, eu queria te agradecer imensamente. Olha, tá faltando a nossa conversa num bar. Nossa, nem fala, amiga. Tem que trocar muitas ideias, tem muita coisa para discutir. Temos que trazer a discussão prática também. A ESA tem essa preocupação. Lógico que a gente trata muito do direito e da parte de legislação, mas também tem essas questões do dia a dia que as pessoas não têm esse tempo para pensar. Então, queria te agradecer. Foi um prazer imenso. Eu acho que... Obrigada, eu fico muito feliz, até porque assim, a gente tem visto se dar mais valor às discussões práticas, de fato. Eu acho que a gente precisa perder um pouco essa visão eurocentrista de que só o acadêmico tem valor, porque